Não é nenhum exagero, mas a pegada do Vasco nessa semana é essa aí, ó. Uma semana muito decisiva. Por que eu coloco ela como uma das semanas mais importantes para o Vasco do ano? Não de maneira urgente, mas de maneira urgentíssima. É o urgente do urgente vezes urgente. E não é sobre Copa Sul-Americana ou Campeonato Brasileiro, é um assunto ainda mais importante, você vai saber nesse vídeo aqui. Nesse momento eu peço o seu like, fundamental para o crescimento do canal e me motiva a trazer mais assuntos pertinentes ao Vasco da Gama. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva e ative as notificações para não perder vídeos e lives que eu produzo todos os dias por aqui. Quero saber o nome da tua cidade, aonde você mora. Deixa aqui nos comentários. Vamos ouvir direto e reto? Doutor José Humberto. Uma semana muito decisiva, porque de um lado nós temos o futebol preocupando bastante. Nós vamos falar sobre isso vinculado à venda. Vamos falar sobre a situação que envolve o Vasco numa semana muito decisiva. E por que eu coloco ela como uma das semanas mais importantes para o Vasco do ano? Eu vou explicar aqui para vocês, e eu preciso, claro, da participação de todos, porque o cenário ele é muito preocupante. Humberto, explica isso de uma maneira bem simples aqui para compreendermos. Vocês lembram que na semana passada o Vasco já havia feito uma petição lá na recuperação judicial pedindo para que a juíza tratasse da questão da venda, não de maneira urgente, mas de maneira urgentíssima. É o urgente do urgente vezes urgente. Por que o Vasco disse isso? O dia está acabando. Que só terá recurso até dia 20 de agosto. Quer dizer que o Vasco tem mais 3 dias de caixa. Então, Beto, por que isso é tão importante assim? Porque se acabar o recurso, não terá como pagar as despesas do dia a dia, as despesas recorrentes. E ali estão as despesas com o departamento de futebol, com os jogadores. Isso pode gerar uma crise, um colapso gigantesco no Vasco. Não fui eu quem disse isso, pessoal. Foi o Vasco na petição que colocou no processo de recuperação judicial. Tem dinheiro até dia 20. Vocês também lembram que o Vasco colocou nessa petição a urgência em ser analisado o pedido de empréstimo DIP, um novo DIP, junto ao Almirante, de 150 milhões de reais, e que não é para contratar jogador, para mudar a estrutura do Vasco, não, é para as despesas recorrentes mesmo. Enfim, que o Vasco possa ir pegando desse valor, tão logo ele disponível, e pagar as despesas até que o processo de venda aconteça. E isso também não é urgente, é urgente e urgentíssimo, urgente versus urgente. Por que o Vasco colocou isso? Porque só tem dinheiro até dia 20. Qual foi a preocupação naquele momento? Eu disse para vocês, pessoal, esse tipo de pedido não é simplesmente enviado para a juíza e a juíza autoriza. Negativo. Ela precisa abrir vista, nós falamos isso no processo, para ouvir os outros ou as outras partes que participam do processo. E não são poucos. O Vasco hoje é o clube mais vigiado do nosso país ali em recuperação judicial. Vigiado que eu falo é observado, pessoal, tendo que prestar conta. Veja, além da juíza, que já está ciente disso, precisa de manifestação do watchdog, precisa do administrador judicial, do Ministério Público, os credores podem opinar e tem o gatekeeper também. Olha quanta gente para manifestar em relação a esse pedido do Vasco. Todos ali foram intimados. Só o watchdog havia dado a manifestação no sentido de concordar com a operação de venda, com a operação do empréstimo. Isso foi uma manifestação, mas restam os demais ainda que não se manifestaram. E aí você me pergunta, Humberto, mas como pressionar essas partes a manifestar com o prazo processual? Que em regra são 5 dias, mas são 5 dias úteis. 5 dias úteis passa dia 20. O que isso quer dizer? Provavelmente, o Vasco não vai conseguir até o dia 20 esse empréstimo do DIP da Almirante, que é do Marcos Lamáquia. Não vai dar tempo. Mas o Humberto se encaixa. Como que vai fazer? Pelo que o Vasco colocou no processo, ele está numa situação caótica financeiramente, com os recursos acabando. Bem, imagine que o Vasco deve estar fazendo contenção, já ciente desses prazos processuais, dessa pequena demora que pode acontecer, para que seja autorizado esse novo empréstimo do DIP de 150 milhões. Nós estamos observando diariamente aí. Por outro lado, vem aquela notícia, vem aquela informação, que está na petição do Vasco também, do comparativo dos clubes que foram rebaixados, especialmente do Grêmio e do Atlético Paranaense, mostrando as receitas de um ano na Série A e de outro na Série B. Como que a queda para a Série B, ela gera uma diminuição drástica nas receitas do clube. E para o Vasco vai ser péssimo se isso acontecer, pois, envolvido em um negócio de venda, com um projeto, com uma proposta vinculante, para que essa compra pelo Marcos Lamáquia aconteça, mas sem receita, isso vai ser muito ruim, não só para o Vasco, mas também para o Almirante. Por quê? Vai ter que atrasar todo um projeto que ali está existente, vai ter que voltar para a Série A para, então, melhorar a reestruturação do futebol. É um atraso desnecessário. O Vasco hoje preocupa muito no aspecto futebolístico, porque na classificação do Campeonato Brasileiro está em 20º, salvo engano, em penúltimo no campeonato, né? Ou seja, está em penúltimo no Campeonato Brasileiro. Isso é muito ruim e gera uma preocupação de toda a torcida que agora começa a fazer conta para não ser rebaixado. Mas está todo mundo ali na parte de baixo muito próximo. Por esse lado é positivo. Mas essa questão, essa visão e esse comprometimento para que uma venda aconteça de maneira mais saudável e tranquila precisa ser transmitida também para os jogadores, para que todos ali do departamento de futebol assumam essa obrigação e esse compromisso de entregar o Vasco na Série A do Brasileiro, para que ele tenha um próximo ano tranquilo. Uma vez que essa venda não ainda ocorreu,
limita muito o Vasco de poder fazer contratações e mudar a sua estrutura do futebol. E eu falo basicamente ou especialmente aqui de contratação de jogadores. Por quê? Enquanto a venda não for confirmada, essa compra de jogadores e investimentos ela fica muito comprometida. Lembre, o Marcos Lamar, que é almirante, ainda não é dona do Vasco. Não sendo proprietário, não conseguirá ainda validar essas operações, negociar com os jogadores, porque ela é uma possível compradora do Vasco. Esse atraso, e que pode acontecer até 30 de setembro, até posterior a isso, né, nós sabemos como é o nosso judiciário, ele é péssimo para o Vasco. Daí vem a minha colocação da semana ser decisiva para que todas as partes ali envolvidas no processo, elas se manifestem positivamente. Seja o Watchdog que já fez, mas também o AJ, mas também o Ministério Público, também o Gatekeeper. Tanto que esse Gatekeeper, que é o observador da recuperação judicial, né, que é parte aqui que está acompanhando, ele já manifestou. Mas ele não teve como manifestar. Olha só, pessoal, isso é um ponto que me gera um certo incômodo, tá? E olha que eu elogio bastante o jurídico do Vasco, que tem conduzido desde a recuperação judicial essas questões da 777 com muito trabalho, com muita dedicação e com muita qualidade. Só que existem situações que são bem assim, os prazos precisam ser mais curtos. Nesse caso aqui do Gatekeeper, ele fez uma petição no processo de recuperação judicial, basicamente para dizer o seguinte, olha, vocês estão falando aqui, Vasco, pedindo para vender o Vasco, mas o projeto, né, que é a proposta de compra do Vasco, vocês mandaram cópia para todo mundo, o Ministério Público, o Administrador Judicial, o Watchdog, e para mim, eu não recebi ainda não. Então o Gatekeeper aqui, ele pede o acesso a esse documento, ele pede isso para o Vasco, mande para mim. Eu sei que essa proposta é grau 5 de sigilo, série 5, né, o sigilo do sigilo do sigilo, mande para o meu e-mail de forma confidencial, que eu preciso ter acesso, porque ele ainda diz, ó, o Gatekeeper ainda não possui acesso ao teor integral do referido negócio jurídico. Ele fez essa petição, e aí por isso que eu sou tô todos os dias aqui tentando acompanhar em tempo real para vocês. Esse pedido foi feito em 14 de agosto. Olha só, 14 de agosto. O Vasco percebeu que não tinha mandado esse documento para o Gatekeeper. Então o que ele fez? O Vasco, e aí é bom também colocar isso, tá? Deixar isso aqui às claras. O Vasco, ele envia essa documentação no mesmo dia que ele pediu. E já manda quase meia-noite, pessoal. Olha só. O Vasco também está acompanhando em tempo real. Pessoal, ó, não tinha mandado esse documento para o Gatekeeper. Agora já vou mandar de uma vez. E junta aqui no processo o e-mail comprovando o envio dessa documentação. E aqui me chamou a atenção tudo que foi enviado. Eu vou falar para vocês aqui, porque agora a gente começa a tomar conhecimento aqui do que tem nesse documento, sabe? Pessoal, é realmente interessante isso aqui. Eu vou mostrar isso para vocês. E no envio desse e-mail, o escritório que representa o Vasco coloca o seguinte, que o envio contempla os documentos solicitados pelo Gatekeeper, inclusive aqueles que subsidiaram a elaboração do aditivo, porque aquela proposta de compra teve um aditivo nela, que incorporou as alterações no acordo a partir dos comentários apresentados pelo administrador judicial e pelo Watchdog. Aí olha só isso aqui. Isso aqui vai interessar de vocês demais, pessoal. As recuperandas, e aí falando do Vasco aqui, informam ainda que se encontram na fase final de redação de documento específico, contendo seus comentários e considerações acerca dos dois documentos encaminhados pela administração judicial e pelo Watchdog. O referido documento será encaminhado a todos os auxiliares do juiz, todos que eu já disse aqui, nos próximos dias, para conhecimento e consideração. O que leva a crer aqui, a entender nessa questão que provavelmente a venda vai demorar ainda esse mês de agosto, porque as partes precisam manifestar e ainda não há manifestação de todos e existem considerações. Considerações que devem ser apreciadas pelo Vasco, submetidas ao juiz, se o Vasco vai concordar ou não. Enfim, por que a semana é decisiva? Para que todos pelo menos já manifestem dentro desse prazo e o Vasco consiga atender essas solicitações. E aí, claro, né, falando novamente do Vasco, que logo que o Gatekeeper fez essa solicitação, o Vasco ele vem ao processo. Ele vem ao processo, e isso aconteceu no próprio dia 14, no final do dia, quase meia-noite, e ele fala nessa petição que tomou conhecimento da solicitação do Gatekeeper e aqui junta esses documentos, quer dizer, não no processo, mas mandou por e-mail esses documentos em caráter de sigilo e cumpriu a obrigação já. Na prática seria como? O Gatekeeper manifestou, iria para o juiz abriria a vista para o Vasco ao Vasco. Então, o Vasco não esperou isso. O Vasco está monitorando em tempo real o processo. Juntou a petição, foi lá, olha, o Gatekeeper manifestou, está pedindo isso aqui. Para tudo, pessoal. Responde o Gatekeeper aí e responde por e-mail para ele já receber isso, ter acesso e já vamos informar no processo aqui de RJ que nós cumprimos a nossa parte. Aí sim, foi célere e isso ajuda bastante. Enfim, essa é a situação do Vasco e eu quero que vocês entendam que o torcedor ele precisa estar junto do time nesse momento, porque imagina, tá? Tem duas situações muito especiais acontecendo ao mesmo tempo aqui. Uma é o futebol, que o Vasco está numa posição incômoda no campeonato, e isso é uma realidade, e o torcedor ele cobra, o torcedor tem todo esse direito, mas, honestamente, entendo que o torcedor precisa realmente apoiar muito o clube no futebol, porque tem uma outra situação acontecendo ao mesmo tempo, que é o processo de venda, que vai ser para o Marcos Lamar, que vai tornar o Vasco aí financeiramente muito saudável, né? O Vasco vai mudar de patamar financeiro num tempo muito curto. E se o torcedor não apoiar o Vasco, né? E aqui eu não estou dizendo que o torcedor tem que tomar essa ou aquela atitude, mas o que eu entendo, e aí é uma opinião do José Alberto, do professor, é que o Vasco ele tenha esse apoio da torcida incondicionalmente e essa união, esse comprometimento da torcida junto com os jogadores, com o próprio clube, para passar por esse momento aqui de perigo, de dificuldade, né? Porque quem está ali na zona de rebaixamento sabe que é uma zona muito perigosa, né? Muita pressão. O Vasco precisa estar leve para conseguir passar pelos dois
cenários aqui. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Se você concorda, se você discorda, deixe seu comentário, que a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre disso. O professor João Humberto passa as informações aqui, uma ou outra vez dá opinião, mas vocês aí, torcedores, vocês que acompanham o canal, vocês têm toda a liberdade de falar o que vocês quiserem, de darem as sugestões, de, claro, né, trazer aqui dentro do canal o que vocês entendem como melhor para o Vasco. Menos mal que a Justiça já liberou esse empréstimo e o Vasco terá a quantia pedida e o Marcos da Máquia é quem vai financiar esse empréstimo aí mais uma vez. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.